um sinalzinho aí para vocês. Então, boa noite a todas. Quis fazer essa apresentação aqui, convidando algumas pessoas para estar comigo, né? Que é mais divertido, é mais gostoso assim. Me ajudem para não me emocionar muito, porque eu grávida ainda, falar desse assunto, gente, mexe demais comigo, demais. Quem não lembra do primeiro vídeo, assiste lá, porque essa vai ser uma sequência da grande história de amor de Joseph e Emma, um casal maravilhoso, que passaram por muitas tribulações, né? Esses dias eu estava falando com a minha irmã, e aí ela falou assim, eu queria falar de uma pessoa lá, mas é meio polêmico e tal. Aí eu falei assim para ela, a história de vida deles não vale? Sabe que não vale a gente falar um pouco sobre o que eles passaram, né? Então, assim, acho que sabe, aquelas pessoas que são tão maravilhosas que não importa, acho que o mínimo que brota no meu coração é falar um pouco do legado que eles deixaram. E duas pessoas que eu amo muito de paixão é o Joseph Smith e a Emma Smith. Emma Hale Smith, tá? Então, assim, no primeiro vídeo eu falei sobre as tribulações que eles passaram. Foram muitos desafios, dos mais variados tipos, né? Em meio a tudo isso, eles tiveram vários filhos e perderam muitos filhos também. Então, imagina, se já é muito doloroso a gente perder um filhinho, imagina 6 filhos, né? Eles tiveram 11 e perderam 6. Alguns, assim, nas primeiras horas de vida, um em decorrência de uma pneumonia, que ele já estava fraquinho, doentinho, e chegou a turba, né, aquela gangue lá, no meio da noite, de madrugada, e expôs eles todos ao frio, né, o bebezinho ficou exposto àquele frio congelante, a Emma teve até, sofreu ataque de estupro nesse dia, e o bebezinho, então, veio a falecer algumas horas depois. Ai, respira! Que mexe muito comigo, como eu falei. Mas vamos trazer coisas boas, né? Também, em meio a isso tudo. O amor deles foi tão forte e um exemplo tão grande para todos nós, que uma das coisas que eu percebi que manteve eles firmes e fortes foram as cartas. As cartas de amor entre um e outro. Joseph, ele foi preso inúmeras vezes, de formas injustas, que não tinha o que justificasse, e ele foi preso. E muitas vezes, quando ele estava chegando em casa, no meio do caminho, esgotado, prendiam ele de novo e retornava para a prisão. Então, isso aconteceu muitas vezes. Ele foi envenenado numa dessas situações, né, que ele foi envenenado, ele vomitou tão forte que deslocou até a mandíbula dele, né? Então, assim, foram desafios tenebrosos, né? E eles se mantiveram firmes e fortes em meio a tudo isso. Então, essas cartas revelou que a saudade que ele sentia do lar dele, da esposa amada e querida dele, a saudade que ele tinha dos filhos, até do cachorro, né? O Major, que era o nome do cachorro deles. Então, sempre que ele podia, ele escrevia, ele dava um jeito de escrever cartas e mandar para ela, tá? Sempre para expressar o amor por ela, pela família, preocupação com a educação dos filhos. Então, assim, ó, só com as cartas de Joseph a gente pode tirar lições de aulas, né? De educação, de companheirismo, de tudo, de fé, né? É incrível. E ele sempre procurava manter o otimismo. Gente, quem aqui de nós, né? Isso é muito bom para ponderar. Se às vezes claro, todo mundo tem seus mais variados desafios na vida, né? Mas, né, se a gente for comparar, colocar na balança, pensar na sequência de fatos, um atrás do outro, o peso que isso gerou para ele. E mesmo assim, ele se esforçava para manter o otimismo e a fé inabalável. Quantas vezes eu me abalo com alguma coisinha ou outra que acontece na minha vida? E muitas vezes as provações vêm espaçadas, né? Acontece um pouco, daí dá um espaço, a gente respira, depois vem de novo. Joseph e Emma não. Era um atrás do outro, uma seguida da outra, sabe? Adressinha, se tu quer comentar, só liga aí o áudio e fala, tá? O que tu sentiu, o que tu preparou, tá? Vamos lá, então. Olha só, como eu comentei, uma dessas vezes, em 1º de abril, ele estava voltando para casa, com o coração super pesado, triste, cheio
de preocupação, né? E tinha uma única filha viva, que era a Júlia. E quando ele estava chegando em casa, foi preso de novo e levado. Nem chegou a pisar na casa dele e foi levado preso de novo. E daí, consequentemente, é isso, ele foi envenenado, que foi aquela situação que eu comentei para vocês. Mas daí ele recebeu uma bênção de saúde do amigo dele, né? E imediatamente ele foi curado. Ok. Aí eu vou ler alguns trechos, tá? Porque são várias cartas, eu vou separar só alguns para ler para vocês, tá? Aí ele falou assim: o irmão Martin, né, o Martin Harris, chegou aqui e trouxe a agradável notícia de que nossas famílias estavam bem, no lugar em que as deixamos, o que nos alegrou grandemente o coração e nos reanimou o espírito. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por sua bondade conosco e com todos vocês. Minha situação é muito desagradável, embora me esforce para ficar contente com a ajuda do Senhor. Gostaria de ver a pequena Julia e colocá-la no colo e conversar com você, seu marido, né? E daí no final, que o Senhor abençoe você, que a paz esteja com você. Portanto, despeço-me até que eu retorne. Então, ele sempre era muito carinhoso com a esposa dele, sabe? Ele passava por situações assim, cruéis, né? Muito frias, insalubres, e mesmo assim, ele mantinha aquele fervor no coração dele, aquele carinho, né? Vamos adiante. O que mais que ele colocou aqui? Teve uma parte que eu achei linda, olha só o que ele falou. Teve uma situação que a Emma tinha a opção de ir visitar ele ou não, e isso exigiria muito dela, né? De viajar, a questão das crianças e tal. E aí ele falou: olha, analise os seus sentimentos, e o quanto você deseja me ver, julgue por si mesma. Então, é óbvio que ele queria muito ver a esposa, até para dar aquela recobrada no ânimo, né? E mesmo assim ele falou, ó, julga por si mesmo, vê se realmente vale a pena. E aí o que ele fala no final? Eu caminharia alegremente daqui até onde você está, descalço e seminu, para ver você. E acharia isso um grande prazer e nunca uma provação. Que lindo, né? Isso é um amor verdadeiro. Eu fico pensando, nossa, imagina se todos os casais tivessem isso, né? Essa paixão tão forte, esse amor assim tão genuíno. Que lindo. E aí, mais adiante, aí ele tem outras cartas que ele fala de se direcionando aos filhinhos, porque constantemente eles ficavam doentes, né, as crianças, e naquela época era bem mais complicado, né, ainda mais no inverno rigoroso deles, faltava assistência, faltava remédios. Então, constantemente nesses períodos eles perderam filhos também, né? Então ele sempre ficava muito preocupado. Inclusive a Emma, quando ela perdeu o Joseph, quando ele morreu, ela estava grávida. Então ela ficou viúva grávida. Gente, pense na aprovação que é isso, né? E aí, aqui, ó. Diga-lhe mais uma carta, né? Isso foi em 4 de abril, a minha data, 4 de abril de 1839. Ele falou: diga-lhes que o pai disse que precisam ser bons filhos e respeitar a mãe deles. Minha querida Emma, você tem a grande responsabilidade de manter-se com honra e seriedade diante deles, ensinando-lhes coisas certas para formar a mente jovem e tenra deles. Olha que lindo! Joseph, o que ele mostrava por meio de uma carta? O que vocês entenderam por meio dessa carta de poucas palavras? Respeito, né? Respeito à mãe e ao pai. Isso até me lembrou o Bruno aqui várias vezes que eu estou conversando com as crianças e chamo atenção ou falo. Aí ele fala assim: o que a mãe de vocês disse? Vocês ouviram o que a mãe de vocês disse? Aí ele sim. Então por que vocês? Ela fala, vocês têm que ouvir, vocês têm que responder, vocês têm que fazer. Então ele reforça muito isso, né? A questão do respeito, estar com o ouvido atento porque a mãe, né, vai dizer. E aí ele falou nessa cartinha, né? Você tem a responsabilidade de manter-se com honra e seriedade diante deles, ensinando-lhes coisas certas para formar a mente jovem e tenra deles. Que é o que a gente estuda hoje, né? Que as crianças, o que a ciência vem mostrando? Que o que acontece na infância não permanece na infância, vai continuar e vai reverberar, vai ter as consequências ao longo da vida. Então, ele já mostrava que sabia que ó, ali a mente dele está
tem que plantar tudo de bom ali, porque depois vai brotar, né? Vai ter os frutos a partir dali da infância. Ó, em 9 de novembro ele escreveu outro, ó. Estarei sempre cheio de constante ansiedade em relação a você e às crianças, até que receba notícias suas, em especial do pequeno Frederick. Foi tão doloroso deixá-lo doente. Espero que você cuide daquelas ternas crianças de modo a tornar-se uma mãe e uma santa. E procurar desenvolver a mente deles e ensiná-los a ler e a comportar-se com seriedade. Mais uma vez, ó. Né? Criança tem que ser criança, mas também tem que ter essa firmeza, essa diligência, né? De se comportar, de fazer as coisas certas. Cada um tem a sua função dentro do lar, né? O que mais que ele falou? Não deixe que se exponham ao frio e fiquem resfriados. E procure descansar o máximo que você puder. Gente, que coisa linda! É isso que a gente fala, que todo homem, né? Todo pai, todo marido tem que ter esse lado feminino, né? Que nem eu falei na terceira live lá com o Bruno, quem acompanhou, a gente falou sobre energia masculina e feminina. E aqui Joseph está mostrando que ele está usando a energia feminina dele, né? Que todo homem tem energia masculina e feminina, assim como as mulheres têm sua energia masculina e feminina, e tem que estar em equilíbrio. E ali Joseph mostrou o quê? Que ele estava usando a energia feminina dele, mostrando o acolhimento, o amor, o carinho, o cuidado, né? Falar, ó, cuida para elas não ficarem no frio, não ficarem resfriadas, né? E descansa o máximo que você puder. Então, Joseph estava lá com tantos problemas, tanta coisa para resolver, e a mente dele estava pensando: nossa, minha esposa deve estar cansada. Ela deve estar ali, ó, trabalhando bastante, se esforçando. Então, ele aconselhava ela a descansar sempre que ela pudesse. É lindo isso, né, gente? Olha a importância. Eu acho incrível. Eu acredito que vocês também. Ah, quem quiser comentar, fica à vontade, tá bom? Vamos pegar mais um trecho. 4 de novembro de 1838, já deu um pulinho aí, né? Ó, o que ele falou ali, ó? Minha querida e amada companheira do peito na tribulação e aflição, gostaria de informar-lhe que estou bem e que estamos todos com bom ânimo em relação ao nosso destino. Sinto grande ansiedade por você e meus adoráveis filhos. Meu coração chora e sangra pelos irmãos e irmãs e pelo massacre do povo de Deus. Não sei com certeza em que situação me encontro e só posso orar para ser libertado, até que isso seja concedido, e suportar tudo com paciência e força. Espero que você seja fiel e verdadeira a tudo que lhe for confiado. Não posso escrever muito na situação em que me encontro. Haja em todas as questões conforme a situação e as necessidades exigirem. Que Deus lhe conceda sabedoria, prudência e seriedade, as quais tenho toda a razão para acreditar que você terá. Olha mais exemplos de Joseph. Ele não queria só mostrar para Emma o quanto estavam sofrendo, o quanto estavam atribulados. Ele quis mostrar que, ó, estamos bem na medida do possível, né? Tem orado por mim, por todos, para ter paciência. E ele depositou a confiança que ele tinha nela, né? Ele falou, trate com seriedade as coisas, né? Conforme a situação exigir. E eu sei que você vai ter essa sabedoria. Né? Então, imagina a pessoa receber aquilo do próprio marido, né? Nossa, ele tá confiando em mim, ele sabe que eu posso, ele sabe que eu consigo. Quantas vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou dar conta, né? Ah, quem sou eu para passar por isso? Nossa, tá muito grande, muito difícil a situação. E a gente pode, a gente consegue. E aí, mais para frente, fala assim, ó, na mesma carta. Medito constantemente sobre nossos filhinhos. Diga-lhes que seu pai ainda está vivo. Imagina, gente, imagina a saudade que essas crianças sentiam. Como a Emma e ele ficavam com o coração pesaroso por saber, nossa, cadê a convivência com o pai, né? Ele passava um pouco, daí já tinha que viajar, já tinha que fazer as missões dele, ia preso de novo. Eram várias situações. Então ele passava pouco tempo com a família. Então eu penso assim, eu passei por um tempo, foram 2 anos e meio que o Bruno estava fazendo faculdade. Eu já tinha o Vicenzo pequenininho, engravidei da Serena. Foi a pior época da nossa vida. Foi a pior época. Não, não é só para mulheres, é para todo mundo. Eu vou colocar no YouTube. E aí, essa época foi a pior, porque o Bruno ele saía cedo, o Vicenzo estava dormindo,
voltava, o Vitinho estava dormindo. E foi uma época, gente, que o Vitinho, assim, tadinho, eu vejo isso hoje com outros olhos, que era a ausência, era a falta do pai, que ele convivia mais com o vô e com a avó, e a gente sabe que criança tem que ter aquela referência do pai e da mãe, e gera confusão na cabecinha deles quando convive mais com uma figura paterna que não é o pai, e daqui a pouco chega o pai, e aquilo confunde a cabecinha da criança. Então, assim, o Bruno sofreu, eu sofri, né? O meu filhinho também sofreu. Agora, pensando na situação de Joseph, gente, pensa. Os filhinhos tudo pequeno, ela grávida, tendo que se virar naquele inverno, no verão também era trabalho, era lenha, era comida, tudo que, né, não tinha as praticidades que a gente tem hoje. E ela se virava. Imagina os filhos também sentindo a falta do pai. E aí, o que ele fala? Diga-lhes, né, que seu pai ainda está vivo, que Deus me permita vê-los novamente. Ó, Emma, não me abandone nem desista da verdade, mas lembre-se de mim. Se não nos encontrarmos novamente nessa vida, que Deus permita que nos encontremos no céu. Não posso expressar meus sentimentos, meu coração está pesado. Adeus, ó minha bondosa e afetuosa Emma. Sou seu para sempre, seu marido e verdadeiro amigo. Ai, é demais, né? Assim, o calor que ele passa. Deixa eu só fechar uma coisa aqui. O calor que ele passa, o amor, né? A sinceridade. E um coração que também ficava em dúvida, né? O coração dele também se abatia. Pensava, será que eu volto? Será que dessa vez eu volto para casa ou não? Será que eu só vou encontrar minha amada no céu? Ou consigo ainda abraçar ela? Né? E meus filhos? E no final, que me chamou a atenção, que ele colocou seu verdadeiro amigo. Acima da paixão que eles tinham pelo outro, acima de todo o amor conjugal, eles se consideravam amigos. É uma amizade, né? É um amor genuíno, um amor puro. Porque quando eles se conheceram, eles ficaram um tempo conversando, desenvolvendo uma amizade. E aí eles se apaixonaram, né? Teve amor mais à primeira vista por ela. Mas o que conquistou ela foi a forma como ele lidava com a vida e a forma como ele conversava, né? A comunicação dele afetuosa. E isso foi uma das coisas que conquistou, que fez a Emma se apaixonar por ele. Querem comentar? Tá tudo bem? Tudo certo? Adricinha, comente. Eu amo teus comentários. Bom, desculpa, eu tive que sair um pouquinho, porque tranquilo. Eu adoro participar, principalmente dessas aulas referente a assuntos espirituais. Mas tem que atender as crianças que eles vêm atrás. Sim. E eu recebi visita, mas eu pedi licença para eles. Eu não sei se tu chegou a falar ali da revelação em Doutrina e Convênios 25, que foi para ela. Não, ainda não. Só que antes disso eu queria só compartilhar com vocês que tu estava falando assim do amor e como era um espírito tão doce, especial, né, de Joseph Smith. E aí eu lembrei que quando eu estava saindo das moças, foi um período que eu estudei mais sobre a história da igreja. E quando eu comecei a conhecer mais sobre Joseph Smith, a jornada dele, eu senti um amor muito grande. E meu testemunho se fortaleceu tanto, né? Então, eu separo, assim, como se fosse... Eu tenho testemunhos fortalecidos em épocas da minha vida. E ali foi quando eu adquiri um testemunho muito forte de que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que ele foi escolhido. Foi muito difícil a missão dele, mas ele teve o apoio do Senhor, sempre. E principalmente de Emma. Como ela foi essencial para que tudo se cumprisse, né? O propósito de Joseph Smith como profeta, ela foi um apoio muito grande para ele. E aí eu estava estudando hoje um pouquinho sobre a revelação de Doutrina e Convênios 25, que foi para ela, que fala: em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Isso inspira, né? Inspira muita coisa, assim. E fala que ela é uma mulher eleita.
E aí eu vejo assim que todas nós mulheres somos eleitas, porém com missões diferentes, né? E algumas missões são mais difíceis que as outras, mas todas cada um tem um grau de dificuldade. E cada um tem um propósito na vida, todas nós somos eleitas. E como é importante a gente buscar o Senhor, buscar revelação. A Emma, ela recebeu uma revelação que fala aqui, que serviu para consolo dela, para instrução e consolo. Então, nós também, durante essa nossa jornada, durante essa missão, a gente pode receber, buscar essas revelações do Senhor, porque isso vai nos manter firmes e fortes. E principalmente uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, a gente vai sentir o amor de Deus, o amor do nosso Criador, e é isso que vai nos manter vivas, assim, sabe? Em todos os sentidos. É isso que vai nos dar aquela alegria que vem de dentro para fora, aquele ânimo, porque tem dias que são difíceis, a gente sabe, né? Acho que todas as vezes passam por dias assim bem difíceis, a gente chora, se sente fraca, dá vontade de não fazer nada. Mas eu tenho esse testemunho, se a gente ora ao Senhor, busca inspiração, revelação, lê as escrituras, se concentra na nossa missão, como ele disse aqui, o que é deixar as coisas deste mundo e buscar as de um melhor. Pensar nessas coisas nesses momentos. E o Senhor vai nos revelar, vai vir pensamentos na nossa mente, vai vir sentimentos. E a gente vai conseguir seguir em frente. E realmente, tu falou, deve ter sido muito difícil para Emma, porque, além de tudo, ela perdeu vários filhos, né? E eu acho que isso é uma dor. Ai, eu não sei, é uma dor gigantesca. E outra parte, assim, que me deixa muito emocionada é quando jogam piche em Joseph Smith, né? Jogam pedaço. Foi uma situação, assim, muito humilhante, né? E como é doloroso quando fazem isso com uma pessoa que a gente ama, né? O que Emma não deve ter sentido ali naquele momento. Aquela dor emocional e dor física, né? Nossa. Uhum. Eu me emociono muito quando eu penso sobre isso. E Então, no a gente outro passou dia por ele estava muitas de pé, né? coisas. No outro dia ele estava lá ensinando, pregando. E no outro dia ele Todo estava muito machucado. firme, né? Então, eu acho que eu falei assim, eu gostaria de prestar o meu testemunho também do meu sentimento. Que Joseph Smith foi um profeta mesmo, ele foi muito firme, muito fiel. E também, sim, eu vou almoçar, vou jantar. Eu já vou lá. Emma foi um grande exemplo para nós, né? Um grande exemplo de mulher. Perfeito. Ela tinha que falar, não tinha, pessoal? Precisava, né? Comentário maravilhoso, poderoso. E bem que ela falou a Emma, né? Eu tô falando muito de Joseph, né? Do amor dele, do exemplo e tal, mas é a Emma, gente. Nossa, se não fosse a Emma, será, né? Que ele teria aguentado tão firme por tanto tempo? Quer falar, Cecília? Pode abrir teu microfone e falar. Não, foi sem querer. Ah, tá bom. E ela falou ali do piche, né? Uma vez eu estava indo para a escola e tava o asfalto todo assim fresco de piche, né? E aí eu pisei ali, gente, eu fiquei um mês tentando tirar aquele negócio e eu me incomodei tanto com aquilo. Por favor, né? O pessoal pegou no meu sapato. Agora pensa uma pessoa que é coberta por aquilo, né? Tiraram toda a roupa dele. Ai, derramaram aquilo e bateram nele, tentaram estuprar a esposa dele nessa noite e o filhinho deles morreu nessa mesma noite. E dias depois, ele foi preso. Nessa semana de muita dor, muito pesar, ele foi preso. Uma das tantas prisões, né? Bom, e aí tem uma carta que ela escreveu, né? Eu falei só do Joseph para ela, agora a Emma escreveu uma para ele. Tem mais carta, tá? Só que é difícil achar esses registros. Eu achei uma aqui quando ela atravessou o rio Mississippi, que estava congelado, né? Em fevereiro de 1839. E aí olha o que ela falou para ele: não vou tentar escrever os meus sentimentos por completo para a situação em que você está, as paredes, barras e parafusos.
o material dos rios, riachos, subindo morros, vales e afundando, espalhando pradarias que nos separam, e a injustiça cruel que tenta moldá-lo na prisão e ainda mantém você aí. E aí o que ela fala? Estou certa de que nunca deveria ter sido capaz de ter sofrido as cenas de sofrimento que passaram, mas eu ainda vivo e ainda estou disposta a sofrer mais se é a vontade do céu, que eu deveria por sua causa. Aí, como ela estava, eu acho que muito mal, ela falou que ela escreveu de forma incoerente, tá? Então a tradução ficou, a forma que ela escreveu ficou meio esquisita, algumas partes. E se Deus não registra os nossos sofrimentos e vinga nossos erros em que eles são culpados, devem estar enganados. Você pode estar espantado com a minha escrita ruim e a forma incoerente, mas você perdoará tudo quando você refletir como seria difícil para você escrever quando suas mãos foram reforçadas com trabalho duro e seu coração se contorce de ansiedade intensa. Gente, olha como ela expressou o sofrimento que ela estava passando, né? Mas eu espero que haja melhores dias para vir até nós ainda. Sempre sua, Amy Smith. Então, sempre que ela podia, ela também escrevia para ele. E nessa situação que foi muito dolorosa para ela, tá? Então, vamos só seguir aqui mais um pouquinho. Eu quero finalizar sobre a questão dos filhos, que isso mexeu muito comigo. Né? Como eu falei, eles tiveram 11 filhos e perderam 6. O que manteve essa esperança deles, gente? O que manteve essa alegria, esse otimismo em meio a tantas coisas? Claro que eles sofreram, que eles choraram, que eles ficavam assim indignados com tamanha injustiça e crueldade por parte de outras pessoas, mas eles persistiram. Isso que é importante, é não desistir, é persistir. Né? E aí, que mais? Vamos lá. Tá, daí a outra parte que ele falou assim, ó, 21 de março de 1839. Minha querida Emma, conheço muito bem de suas provações e me compadeço de você. Se Deus poupar minha vida uma vez mais para que tenha o privilégio de cuidar de você, aliviarei suas preocupações e me esforçarei para consolar seu coração. Mais uma vez, ele estava sofrendo e preocupado com a esposa e querendo dar o melhor para sua esposa. Quero que cuide da nossa família da melhor forma que puder. Creio que você fará tudo o que puder. Fiquei triste ao saber que Frederick estava doente, mas acredito que ele ficará bom novamente e que todos vocês ficarão bem. Quero que você tente escrever-me novamente uma longa carta, contando-me tudo o que puder, até se o velho Major ainda está vivo, que é o cachorro deles. E o que dizem os nossos filhinhos que se agarram ao seu pescoço. Diga-lhes que estou na prisão para que a vida deles seja salva. É difícil não se emocionar. Diga-lhes que estou na prisão para que a vida deles seja salva. Então, todo o sacrifício dele não estava sendo à toa. Nem um momento foi à toa. E aí ele continua: Deus governa todas as coisas a seu próprio modo. Confio nele. A salvação de minha alma é a coisa mais importante para mim, uma vez que conheço com toda certeza as coisas eternas. Se os céus tardam, não importa para mim. Preciso conduzir meu navio em segurança e pretendo fazê-lo. Quero que você faça o mesmo, para sempre seu, Joseph. Cadê a ansiedade do Joseph aqui nessa parte? Se os céus estão tardando, não me importa. Em quem que ele confia, gente? Confia em Deus, né? Que Deus estava ciente de tudo, ele sabia disso. Ai, é muito. Olha, aí no final ele fala para as crianças, né? Uma outra carta. Diga às crianças que seu pai está bem, por enquanto, e que ele continue em fervorosa oração ao Deus Todo-Poderoso, rogando pela segurança dele, sua e deles. Diga a matriarca Smith, ele se dirigiu à mãe dele, diga a matriarca Smith que tudo ficará bem com o filho dela. Ai, gente, ele se preocupou com a mãe, ele sabe que o coração de mãe se preocupa tanto, né? Olha que lindo! Tudo ficará bem com o filho dela, seja na vida ou na morte. Porque assim disse o Senhor Deus. De novo a convicção e a fé dele. Diga-lhes que me lembro dela o tempo todo, bem como de Lucy, que é a irmã dele, e de todos os demais. Eles devem todos manter o bom ânimo. Apressadamente, seu afetuoso marido até a morte, por toda a eternidade, para sempre. E aí ele se despede.
Então, viram que lindo, né? Ele pensou na mãe, ele pensou na irmã, e ele disse que ele lembrava de todos, até do cachorro, né? Então, ele é maravilhoso. E assim, como eu falei, isso foi um sacrifício que era necessário ele passar, para a gente ter as ordenanças sagradas que nós temos hoje, né? Quanta coisa foi restaurada por meio dele. Deus usou de um jovenzinho, que não tinha muito estudo, humilde, né? Humilde em todos os aspectos, e ele usou para ser um grande instrumento para levantar nações. E ele usou Joseph da melhor forma possível, e Joseph aceitou esse chamado, cumpriu até o último segundo. E aí, para finalizar, ele recebeu uma revelação sobre as crianças, que os nossos filhos que a gente perde aqui, nós vamos reencontrar, eles serão sempre nossos. Imagina o alívio que dá, a esperança que dá no coração de tantos pais por aí que acham que perderam o filho para sempre, né? Então, quando vem uma revelação dessa, por meio de um profeta falando, olha, você vai reencontrar seu filho, como isso aquece o coração, né? Dá sossego à nossa alma. E aí, a enfermeira dela disse o seguinte, ó, antes de falar sobre essa última revelação sobre o filho, sobre a morte da Emma, ela se casou, ela ficou 35 anos longe do Joseph depois que ele morreu, né? Separado. Ele morreu, ela ficou 35 anos, né? Sem ele até ela morrer. E ela casou depois com o Major Lewis Bidamon, não sei como é que é a pronúncia. E ter casado com esse major foi muito bom para Emma, porque ele cuidou bem dela, cuidou dos filhos dela. Eles mantiveram ali as propriedades. Esse major, pela influência que ele tinha, conseguiu recuperar muitos bens de Joseph da igreja, então foi muito bom. E ela conseguiu viver em conforto, né? Nos últimos dias dela, depois de tanto sacrifício que ela fez. E ela cuidou da sogrinha dela até ela morrer, né? Até a Lucy morrer. Então, até o último segundo, ela cuidou da sogra dela. E a Emma morreu, então, com 74 anos, em 1879. E quando o Joseph morreu, né, lembrem que ela estava grávida. Então, realmente foi uma bênção ela ter casado logo, uns 2 anos depois com esse major, né? E aí ela teve um sonho nos últimos dias antes da morte dela. Como é que foi esse sonho? A enfermeira dela relatou, né, que dias antes da sua morte, a Emma relatou um sonho para a enfermeira dela. Que ela sonhou com quem? Com Joseph. E ela falou assim, ó, que Joseph aparecia para ela e dizia: Emma, venha comigo. É tempo para que você venha comigo. Ainda no sonho, a Emma vestia o seu chale, colocava seu chapéu e seguia Joseph para uma mansão bela e bem estruturada, onde eles reencontravam todos os seus filhos. Eu sei que esse sonho é real. Eu tenho plena convicção disso. Uns dias antes da morte dela, ela sonhou que eles estavam indo para uma mansão bem estruturada, reservada para eles. E aí ela reencontrava Joseph e todos os seus filhos. E aí no final, gente, só para finalizar essa aulinha então, que foi a parte que mais me marcou quando eu estava lendo um livro, que eu ficava pensando, sabe? Poxa, o que aconteceu com eles, né? O que aconteceu? Como é que ficou depois de tudo que eles passaram? E daí, quando eu li aquele livro, Jesus Cristo e as Mulheres, me veio essa resposta, que acalmou muito meu coração, que foi o motivo de ter gravado o primeiro vídeo, né? Sobre o amor puro e eterno. E aí, no último dia de vida, ela estava com Alexander, um dos filhos dela, e esse filho relatou o seguinte: ela estava nos braços do filho dela, né, o Alexander, e nos últimos segundos de vida dela, ela respirou fundo e ela estendeu os braços para o céu, né? E aí que ela clamou, falou Joseph, Joseph, e morreu. Então, o que vocês acham que aconteceu? Né? Estendeu a mão como se tivesse ele vindo resgatar ela. E clamou pelo nome do amado dela. E ele falava isso, né? Que para ele seria um prazer vir resgatar ela, salvar, né? Cuidar dela. Sempre seria um prazer para ele.
não importa onde ele estivesse. E aí isso sim selou, né? Chave de ouro, essa história linda deles. Eu tenho certeza que hoje eles estão muito bem e estão com todos os filhos. Que essa mensagem de hoje, dessa aulinha, possa marcar o coração de vocês de que há esperança sim, de que há restauração para qualquer relacionamento, que há esperança para qualquer pessoa que sofre, que perdeu alguém que ama, seja filho, seja marido, esposa, pai, mãe, irmão, que temos esperança sim, né? E a gente tem esses exemplos graças a boas pessoas que decidiram escolher o certo e fazer o que tinha que fazer. Não foi fácil, não foi nada conveniente para eles. Imagina, eu hoje tenho menos filhos que ela, que a Emma teve, né? E mesmo assim é um sacrifício. É difícil manter os dias que o Bruno não está perto. Imagina ela que passava semanas, meses longe do marido com vários filhos e todas as dificuldades que eles tinham, né? Questão de escassez mesmo, né? Material e tudo. Né? Então, que a gente possa sempre lembrar deles, dessa grande história de amor e de fé, sobretudo de fé, né? De confiança de que há um Deus eterno, poderoso, ciente de todas as coisas, que nos protege, que às vezes ele nos dá desafio sim, mas é porque ele nos ama. Se ele não nos amasse, ele não deixaria a gente crescer. Ficaria sempre na mesma. Mas ele nos dá desafio porque ele quer ver que a gente aprenda algo, ele quer que a gente aprenda e evolua, né? Para poder voltar para lá aos braços dele de uma forma muito melhor, né? Muito mais madura, muito mais evoluída para conseguir coisas maiores ainda. Como é que a gente vai alcançar coisa maior se nem o mínimo a gente está fazendo? Então, a gente tem que ser fiel no pouco para alcançar o muito, né? Eu acredito muito nisso. E esse encontro que eu quero deixar aqui com vocês, finalizar com todo o amor, que eu precisava fazer essa segunda parte, e aconteceu, né? Que bom que vocês estiveram aqui. Alguém quer compartilhar, quer comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Podem ligar o microfone, podem escrever. Se vocês ficaram com alguma dúvida, olha os coraçõezinhos, que bonitinho. Então tá bom, gente. Se ninguém quer falar, só guarda esse amor, essa coisa quentinha no coração. E a gente se vê então no próximo encontro, combinado? Certo? Um beijo para todas então. E eu vou colocar no YouTube essa aula, tá? Essa aulinha, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Obrigada.